Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic DC Universe, renascido como monarca da sombra na DC. Capítulo 179 O Sol e a Lua. A praia havia mergulhado num breve momento de serenidade. Os titãs se divertiam conversando com Didi ao redor da fogueira e encostados na areia. Então veio o som. Uma sombra rasgou o céu. Um cometa negro em queda que rugiu pelo ar e então pousou com um estrondo. Ruína. O chão estremeceu com um impacto monstruoso. A areia explodiu para fora num turbilhão de cinzas e poeira. A fogueira foi aniquilada, toalhas e bebidas espalhadas por toda parte. A perdição se ergueu lentamente, os ombros arqueando, os olhos violeta ardendo de intensidade. Seus braços com espinhos se flexionaram uma vez, enviando uma onda de pavor silencioso por todo o grupo. Cyborg tossiu sacudindo a areia do ombro, o brilho do seu canhão de braço acendendo-se reflexivamente. Que diabos? Arturo mandou, ou finalmente perdeu o controle dessa coisa. Estávamos literalmente prestes a voltar para casa, todos limpos e agora? Dick murmurou, estreitando os olhos. Espere, será que isso está bloqueando o caminho? Duon não se mexeu. Ele simplesmente ficou ali parado, bem no caminho deles, ombros largos o suficiente para bloquear o luar atrás dele. Seus olhos alternavam entre eles como um juiz avaliando desafiantes indignos. Mutano apontou um dedo trêmulo. Ok, podemos falar sobre o fato de ele estar parado ali nos encarando como se tivéssemos insultado a mãe dele? Jaime avançou, cautelosamente. Além de ter destruído metade da praia, ele não parece hostil. Talvez ele se afaste se a gente pedir? Deu um passo hesitante. Duon flexionou a mão direita. Apenas um gesto. Mas Jaime congelou como se tivesse levado um tapa na cara ao se lembrar de algo. Certo. Definitivamente não é uma boa ideia, disse ele, recuando. Vamos só esperar o Arthur colocar essa coisa na coleira. Cyborg franziu a testa. Ele não disse que ia dormir? O que significa isso? Sem que a maioria percebesse, Robin fez um sinal discreto para Estelar, que estava um pouco afastada dos demais, fora do alcance dos olhos de Destino. Um olhar, um aceno de cabeça. Ela entendeu a mensagem. Algo estava errado com Robin. Arthur disse que ia dormir, mas invocou a perdição? Isso não era normal. Estelar alçou voo sem dizer uma palavra, seu corpo deixando um rastro de luz dourada enquanto voava silenciosamente por eles. Despercebida nas sombras da imponente presença de Destino. Ele não a notou. Ela voou baixo rápida como uma batedora. Passou por cima das árvores, em direção à vila. Uma única janela brilhava fracamente. Ela pairou no ar, e então ela olhou para dentro. O rosto dela ficou vermelho como um tomate. Olhos arregalados. Lábios entreabertos em choque. Sua mão instintivamente se ergueu à boca. Ela se virou e voou de volta tão rápido que a brisa a seguiu como uma pequena explosão sonica. Quando pousou na praia, fez-o com um baque surdo bem ao lado de Duon. Sem dizer uma palavra, passou por ele como uma mulher que acabará de ver um demônio e não estava pronta para falar sobre isso. Até mesmo Duon ficou confuso. Robin pescou quando ela se aproximou e sussurrou para ela. Isso foi rápido. Então, o que houve? Estelar abriu a boca, e depois fechou. Ela se remexeu, com as mãos juntas à sua frente como se estivesse segurando um grito. Eles? Arthur está. Sua voz sumiu, as bochechas ainda em chamas. Robin inclinou a cabeça. Espere, eles? Ela sentiu com a cabeça, com o rosto agora escondido entre as mãos. Ah! Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Então eles são. Estelar assentiu novamente, desta vez furiosamente. Mas antes que a conversa pudesse se tornar ainda mais constrangedora, outros passos calmos e precisos aproximavam-se da beira escura da praia. Era a pessoa que observava tudo sem dizer nada. Didi. Ela caminhou descalça pela areia, sem que um único grão de areia ficasse grudado em sua pele. Duon virou a cabeça na direção dela. Um momento de tensão. Então ele se afastou. Em silêncio. Os outros trocaram olhares arregalados. Espere, o quê? Murmurou Cyborg. Ele se moveu em direção a ela? Didi aproximou-se de Duon sem medo, apenas com o suave balanço de alguém que já tinha visto muito e vivido muitas vidas. Ela olhou para ele, sorrindo gentilmente e colocou a mão em seu peito enorme. Não há necessidade de vigilância. Garantirei que a privacidade do seu mestre seja respeitada. Duon não disse nada, mas sua linguagem corporal mudou sutilmente. A tensão emanava apenas de sua postura. Mutano deu um passo cauteloso em direção a Didi. Certo, mas como você? Por que ele? Como você está? Didi inclinou a cabeça. Você não gostaria de saber? Ela se virou e sentou-se graciosamente em uma pedra lisa à beira-mar, cruzando as mãos no colo. Seus olhos, aqueles olhos escuros e profundos, fitavam a vila, como se ela pudesse enxergar através das paredes, através do tempo, através de todas as ilusões. Cyborg finalmente quebrou o silêncio. Preciso de um manual para esse grupo de pessoas, e me refiro ao pessoal do Arthur. Mutano gemeu. Então vamos dormir aqui esta noite? Na areia? A perdição permaneceu silenciosa e fulminante. Mas sob o estranho luar, a moldura do Shadow Marshal parecia bastante pacífica, e risos podiam ser ouvidos ao longe vindos da casa. Aconchegante e privado, humano. E Didi sorriu. De volta à casa, Arthur estava perto da ampla janela de vidro, agora sem camisa. O luar desenhava linhas prateadas em seus ombros, seu peito subindo e descendo lentamente enquanto ele escutava, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo. Ele o sentiu por trás.
Cara entrou primeiro descalça sobre o mármore, sua silhueta delineada pela luz das estrelas através do fino robe que vestira. Ela hesitou, mas não por medo. Hesitou porque, pela primeira vez na vida, sua força não significava controle. Raven a seguiu silenciosa como sempre, mas sua presença era diferente esta noite, menos cautelosa. Seus olhos já estavam fixos nele, suas profundezas violetas mais profundas que qualquer magia. Ela não disse nada. Arthur virou-se lentamente. Um pequeno sorriso de cumplicidade curvou seus lábios. Achei que você precisaria de mais tempo, principalmente você, já que nós já... Você sabe, disse ele. Raven não respondeu de imediato. Seu olhar recaiu sobre a tênue cicatriz nele, uma cicatriz que sarara, mas jamais desaparecera. Uma lembrança da batalha. Era sua voz, disse ela finalmente em voz baixa. Ela não parava de ecoar na minha cabeça. Tem certeza de que você não tem essa habilidade? Cara aproximou-se dela com os braços cruzados, os olhos fixos nos de Arthur. Eu disse a ela que podíamos ignorar. Fingir que não tínhamos ouvido o que você disse lá fora, acrescentou com um leve sorriso irônico. Mas ela não deixou. Arthur deu uma risadinha suave. Claro que não, nós já tínhamos. Raven corou. E Arthur não terminou de falar. Cara desviou o olhar, mordendo o lábio. Eu queria saber se você estava falando sério. Arthur caminhou em direção a eles, devagar e com cautela. Sua sombra os alcançou antes dele. Sua voz baixou. Sinceramente. Sim, eu quis, disse ele. Quero passar mais uma noite aqui com as pessoas pelas quais passei a ter carinho. Então acrescentou sarcasticamente, e não me referia ao Mutano. Sua mão se estendeu não para agarrar, mas para convidar. Cara pegou primeiro. E de repente tudo se tornou real. Cara se inclinou para ele, a testa encostada em seu peito, a respiração irregular. Eu não sei como fazer isso, Arthur, sussurrou ela. Arthur ergueu delicadamente o queixo dela e sorriu. Siga seus instintos, eu acho. Tenho certeza de que os kryptonianos não são tão diferentes nesse aspecto. Raven aproximou-se, tão perto que seus dedos roçaram o braço de Arthur, demorando-se um pouco. Seus lábios se entreabriram como se fosse falar, mas em vez disso, ela moveu a mão, acariciando suavemente o queixo dele, e seus lábios encontraram os dele num beijo que não foi apressado nem desesperado. Foi lento, exploratório, testando a veracidade de suas palavras. Arthur não hesitou, aprofundou o beijo, envolvendo-a pela cintura. Cara observava com o coração acelerado, mas não se afastou. Moveu-se para o lado dele, deslizando a mão pelas costas, e Arthur virou-se, beijando-a ao lado para sua surpresa. Cara soltou um suspiro suave contra a boca dele, os dedos se enroscando em seus cabelos enquanto o fogo da lareira dançava sobre seus corpos. Foi Raven quem estendeu a mão para Cara, a mão pálida deslizando para trás do pescoço da loira, guiando-a para frente. Seus lábios se encontraram num roçar hesitante, e depois novamente com mais certeza. Arthur estava entre eles, os olhos violeta de uma fome contida. Ele simplesmente os estava ancorando. Bem, eu, certamente não esperava por isso. Raven recuou um pouco, ofegante. Cara encostou a cabeça no ombro de Arthur, o espaço entre eles agora inexistente. Eu sempre soube como você a olha, disse Raven suavemente. Arthur assentiu com a cabeça. E você? Raven desviou o olhar. Eu sempre achei que você escolheria o sol. Cara franziu a testa. E eu pensei que ele escolheria a lua. Mas aparentemente nós dois estávamos errados. Arthur é ganancioso demais. Arthur beijou Raven novamente. Não quero escolher, murmurou contra os lábios dela. Sou um monarca. Cara o empurrou para a cama, Arthur a puxou para si com a autoridade de soberano, pegando-a totalmente de surpresa, e então ela o beijou com mais intensidade, mais ousada. Seus dedos se enroscaram em seus cabelos, seu corpo pressionado contra o dele com mais força agora, as pernas roçando nas dele. Arthur correspondeu, sua outra mão a puxando para si, a palma deslizando pelas costas dela, atraindo-a para si até que suas peles estivessem quase em contato. Raven não recuou e se juntou a eles. Em vez disso, deslizou os lábios pelo pescoço dele, beijando logo abaixo da mandíbula, com as mãos espalmadas sobre o estômago dele. Arthur soltou um suspiro lento, a sensação de ambos sendo avassaladora e intensa demais até mesmo para o monarca das sombras. A intensidade sombria de Raven, o fogo brilhante de Cara, ambos se pressionando, reivindicando, compartilhando. Capítulo 180. A manhã seguinte. A luz da manhã penetrava pelas cortinas entreabertas. Raios dourados filtravam-se pelo quarto principal da vila, suaves e quentes, estendendo-se sobre lençóis emaranhados e pele nua. A brisa do oceano sussurrava levemente à distância. Arthur Blackvin abriu os olhos. Por um instante, ele ficou imóvel. A quietude era rara, quase estranha para ele. Deitou-se ali, no centro da cama larga, encarando o teto em pensamentos silenciosos. O calor o envolvia por ambos os lados, reconfortante, vívido e inegavelmente real. À sua direita, Raven estava enroscada em seu peito, seu corpo subindo e descendo em um ritmo lento e constante. Mechas de seu cabelo se espalhavam sobre sua pele, e seu rosto, geralmente envolto em uma calma distante, agora parecia completamente em paz. Uma de suas mãos ainda repousava delicadamente sobre seu coração, como se temesse que ele pudesse desaparecer se ela o soltasse. À sua esquerda, Cara estava esparramada como se tivesse lutado uma guerra enquanto dormia, uma perna sobre a de Arthur, a outra jogada em algum lugar da cama. Seus cabelos loiros estavam despenteados, caindo sobre os olhos e dentro da boca, e o canto do lábio tremia ocasionalmente como se ela estivesse sonhando em socar alguém ou voar entre as estrelas.
Sua cabeça estava afundada no travesseiro, sua respiração leve e tranquila. Arthur expirou lentamente. Eu deveria me sentir exausto depois de uma noite como essa, murmurou para si mesmo, com a voz baixa e rouca de sono. Mas não estou. Benefícios da longevidade. Não havia fadiga em seu corpo nem cansaço em seus ossos. Em vez disso havia uma calma profunda, como se sua alma tivesse sido imersa em algo quente e sereno. Ele deixou sua mão deslizar pelos cabelos de Raven, afastando-o suavemente do rosto. Seus dedos traçaram a curva de sua bochecha, a beleza serena de sua expressão, e ele se inclinou para depositar um beijo delicado na lateral de seu rosto. Ela murmurou algo ininteligível e se aproximou mais dele, aninhando-se em seu peito. Ele sorriu levemente, e havia algo por trás daquele sorriso, algo agridoce. A vida seria boa se pudéssemos continuar assim, murmurou ele, se este fosse um universo verdadeiramente pacífico. Mas a paz aqui é apenas uma pausa entre tempestades. Com cuidado e delicadeza, Arthur deslizou Raven suavemente de seu peito para o travesseiro, certificando-se de que sua mão não caísse com muita força ao escapar de suas mãos. Ela murmurou novamente, mas não acordou. Cara grunhiu enquanto dormia, um braço se debatendo para ocupar o espaço que ele havia deixado vago, apenas para cair preguiçosamente sobre Raven. Sua perna ficou suspensa no ar por um instante antes de cair com força. Ela roncou baixinho uma vez. Arthur deu uma risadinha. Vestindo uma calça de moletom preta, ele caminhou silenciosamente em direção às janelas da varanda. A praia estava tranquila. E lá permanecia Duon, imóvel. A sombra monstruosa permanecia na areia, imponente e escultural, com os braços cruzados. Arthur apoiou o antebraço no vidro e sorriu. Eu realmente os fiz dormir na praia, disse ele com voz divertida. Pobres coitados. Ele olhou para trás. Cara agora estava completamente jogada sobre Raven, seus cabelos loiros emaranhados nos violetas, ambos emaranhados nos lençóis. A cena fez algo se agitar em seu peito, não luxúria, mas algo como gratidão, e algo que ele não achava que sentiria novamente. Uma sensação de preocupação por outra pessoa. Porque essa pequena parcela de felicidade poderia não durar muito. Ele olhou para o céu. O sol estava nascendo. Mas os riscos também. Ele sabia que tipo de ameaças existiam no universo. Ele ficou ali parado por mais um instante, a luz em seu rosto, absorvendo o calor da manhã. Então, expirou suavemente e desviou o olhar da cena, sussurrando para si mesmo. É realmente uma fraqueza, ter pessoas de quem você gosta. As palavras eram uma verdade e uma maldição. Arthur saiu silenciosamente do quarto, com cuidado para não acordar nenhum dos dois. Caminhou até o salão principal da vila, onde o ar era mais fresco e a atmosfera mais desperta. Sombras se acumularam a seus pés, naturalmente atraídas por sua presença, e uma delas se ergueu silenciosamente, Galatia. Ela estava de pé com uma elegância militar, braços atrás das costas, olhos violeta brilhando, enquanto Arthur tirava uma mochila preta simples. Não havia muita coisa dentro, apenas o necessário para esta viagem. Ele colocou a mochila sobre o ombro e, sem se virar, disse: Quero que você fique com Blade e Kaisel, eles estão protegendo minha família. Fique com eles por precaução. Galateia curvou a cabeça uma vez e, sem dizer uma palavra, subiu a uma varanda e disparou para o céu como uma lança de luz negra cortando as nuvens, desaparecendo num piscar de olhos com um estrondo sônico. As janelas da mansão tremeram. Arthur permaneceu imóvel, mas sentiu a mudança atrás de si. Braços finos e esguios o envolveram por trás, nus e quentes. A respiração de Cara roçou suas costas enquanto ela se inclinava para ele, repousando a cabeça delicadamente entre suas omoplatas. Para onde você pensa que vai? Murmurou ela com a voz ainda pesada de sono. Arthur deu um leve sorriso. Ah, você acordou. Você realmente achou que eu ia dormir enquanto você escapava sorrateiramente como um assassino taciturno? Já me chamaram de coisas piores, acho, murmurou ele. Não queria te acordar. Você não fez isso. Eu estava fingindo que estava dormindo. Eu imaginei, admitiu ele, sua mão roçando brevemente a dela onde estavam entrelaçadas sobre seu abdômen. Ela o apertou um pouco mais forte. Você realmente precisa ir falar com aqueles caras verdes brilhantes? Eu estava começando a me divertir de verdade aqui. Arthur deu uma risadinha. Na verdade, eles são mais azuis, mas sim. Preciso ouvir o que eles têm a dizer. Os guardiões geralmente não enviam convites. Eles podem estar certos, podem estar errados, eu não sei. Cara suspirou. Tudo bem, eu não vou te impedir. Ele virou levemente a cabeça, olhando para os braços dela, ainda em volta dele. Claro, mas, você realmente se sente bem andando por aí nu assim? Você percebe que os outros podem aparecer a qualquer segundo? Eu já chamei o destino de volta. Cara sorriu contra a pele dele. Por favor, sou mais rápida do que qualquer pessoa nesta ilha. Ela o soltou e desapareceu num movimento rápido, com o vento a açoitar o quarto, e reapareceu bem à sua frente, braços cruzados sobre o peito. Um brilho travesso nos olhos azul celeste. O cabelo estava desgrenhado. O sorriso mais ainda. E onde está o meu maldito beijo? Arthur piscou rindo meio sem jeito. Então entendi do que se trata. Raven, merece uma despedida, disse ela, aproximando-se até que seus peitos quase se tocassem. E nem pense em me enganar com um toque na testa. Ele deu a ela um sorriso lento e compreensivo. Tudo bem, acho que temos que ser justos. A mão dele deslizou pela cintura dela até a curva do queixo, inclinando o rosto dela em direção ao dele.
Os lábios dele se encontraram não num gesto casto, mas num beijo repleto de calor e desejo. Cara se entregou completamente a ele, uma mão deslizando para a nuca dele, a respiração falhando enquanto a boca dele se movia sobre a dela com domínio e ternura na mesma medida. Suas costas se arquearam levemente, como se ela precisasse de mais, precisasse dele por inteiro novamente. Claramente, uma noite não havia sido suficiente para ela. Quando finalmente se separaram, seus olhos se abriram lentamente, semicerrados, atordoados e brilhantes. Arthur tocou o lábio inferior dela com o polegar e sussurrou: "Preciso ir agora." Ela assentiu com a cabeça, ainda recuperando o fôlego. Ele deu um passo para trás e, com uma lentidão deliberada, deslizou o anel violeta e preto do corpo das sombras para o dedo. No instante em que tudo se encaixou, a realidade se distorceu. Um portal de sombras escuras e energia obsidiana rodopiante se abriu diante dele, uma boca silenciosa de energia. O vento puxava enquanto faíscas violetas cintilavam nas bordas. Arthur olhou para ela uma última vez, seus olhos encontrando os dela. Então ele atravessou o muro e desapareceu num instante. Restaram apenas o seu aroma persistente, o sussurro da sua magia e energia, e os últimos vestígios rodopiantes do seu portal. Cara ficou sozinha no quarto silencioso, ainda nua e ofegante, olhando fixamente para o lugar onde ele havia desaparecido. "Fique segura", ela sussurrou novamente, mais suavemente desta vez. Ela pressionou a mão contra o peito, bem em cima do coração, e por um instante, ela apenas escutou. Silêncio por alguns preciosos segundos. Crocante. Suas orelhas se contraíram. Passos. Vozes. "Cara, quem mexeu na minha toalha? Eu juro, se alguém mexer nos meus lanches, eu vou incendiar este lugar. Não me importa se for o Arthur. Porque estou com gosto de areia na boca. Péssima ideia dormir ao relento. Maldito seja o apocalipse." Cara piscou uma vez, processando o som dos outros, principalmente Jaime e Gar, que retornavam lentamente para a vila depois de terem desmaiado na noite anterior. "Droga", ela murmurou. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para si mesma. E num instante, um borrão de movimento e cabelos dourados surgiu do nada como um raio atingindo o chão de lado. Cara disparou de volta para o quarto, a porta se fechando atrás dela como um estrondo. Os lençóis voaram em todas as direções enquanto ela se jogava de volta na cama, braços e pernas se debatendo como uma aranha tentando parecer natural. Ela se virou de lado, ajeitou os cabelos sobre o travesseiro, puxou o cobertor sobre o peito, fechou um olho pela metade e então parou. Acertou em cheio. Ela esboçou um sorriso discreto. Um sorriso pequeno. Só para si mesma. Raven se mexeu levemente na cama ao lado dela, e Cara congelou instantaneamente. Raven murmurou: "Se você continuar respirando tão alto, vou amaldiçoar seus pulmões." Capítulo 181 Planeta Oa. Cidade de Gotham. A chuva caía como se tivesse algo a provar. Esta cidade nunca teve um clima decente para começo de conversa. Gotas grossas e pesadas caíam do céu, cada uma delas batendo com força nas calçadas rachadas. O trovão ecoava ao longe, abafado pelo labirinto de torres e arquitetura torta. Os postes de luz tremeluziam fracamente na penumbra, mal conseguindo conter a escuridão. Arthur Blackvin caminhava sozinho por baixo de tudo aquilo, seu casaco preto jogado sobre os ombros, as mãos enfiadas nos bolsos. A água escorria pela gola, mas ele parecia não se importar. "Que tempo horrível", murmurou ele baixinho, olhando para o teto cinzento de nuvens acima. "Esta cidade é péssima em todos os sentidos." Estranhamente, o jeito como ele disse soou quase apreciativo. Como se ele respeitasse a honestidade da decadência de Gotham. "Sem máscaras aqui. Tudo estava às claras, a podridão, a loucura, a chuva que nunca parava." Um sino suave tilentou quando ele empurrou a porta de um bar pequeno e afastado. O lugar era estreito, com pouca luz e um leve cheiro de madeira velha, cigarro e decepção. Uma música de jazz ecoava baixinho de uma caixa de som embutida no teto. Não estava lotado. Ninguém olhou para cima, com exceção de um homem. Sentado no bar com a coluna ereta tomando um gole de uma bebida âmbar em um copo baixo estava Hal Jordan. Arthur não interrompeu o passo. Atravessou a sala e sentou-se no banco ao lado, apoiando os braços na borda do balcão. "Vou querer o mesmo", disse ele ao barman sem olhar. O barman assentiu e serviu a bebida. Hal deu uma risadinha discreta e ergueu uma sobrancelha sem se virar. "Você chegou na hora certa." Arthur aceitou o copo, frio e liso em sua mão. "Cumpro minha palavra." Hal tamborilou os dedos no balcão. "Isso é reconfortante. Mas preciso que você esteja sóbrio, supondo que ainda queira conversar com os guardiões e não fazer nada inesperado." Arthur não respondeu imediatamente. Levou o copo aos lábios e tomou um gole. Nenhuma reação. Depois engoli tudo de uma vez. Hal piscou. "Sério?" Arthur pousou o copo com um leve tilintar. A voz do sistema soou baixinho dentro de sua mente. "Substância nociva detectada. Substância neutralizada. Eliminada da corrente sanguínea." Ele fez um gesto pedindo outro. Hal encarou com suspeita por trás de seu sorriso irônico. "Você está bem?" Arthur virou-se ligeiramente, aqueles olhos sombrios semicerrados, mas alertas. "Por que você pergunta?" Hal hesitou. Coçou a nuca. "Não, nada. Só estou acostumado com as pessoas se encolherem quando bebem isso." "Não, deixa pra lá." Arthur não disse nada. A segunda bebida chegou. Desta vez, ele não a tocou. Deixou-a repousar. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, bebendo e conversando sobre amenidades. Então Arthur falou em voz baixa.
Devemos ir agora, sem mais atrasos, também quero terminar isso rapidamente. Hal olhou para ele por um longo segundo, depois assentiu. Jogou algumas notas no balcão e se levantou. Logo atrás de você. Eles saíram juntos, voltando para a noite. A chuva não havia dado trégua. Pelo contrário, tinha ficado mais intensa, torrentes de água cortando becos e inundando sarjetas. Caminharam um quarteirão em silêncio antes de entrarem por uma passagem estreita entre dois prédios deteriorados. Ali, sob a proteção de uma escada de incêndio, Hal ergueu a mão direita. O anel em seu dedo se inflamou com uma luz verde. Ela percorreu seu corpo, envolvendo-o em uma armadura brilhante e iluminando as paredes úmidas. O lanterna verde, ereto, vibrava em sua aura de voo. Arthur enfiou a mão no casaco e tirou um anel que era seu. Hal observava, os olhos semicerrados enquanto o brilho pulsava, não em verde, nem em qualquer cor comum. Era uma mistura de violeta profundo com um estranho brilho negro. O símbolo gravado nele era alienígena para ele, mesmo para os padrões cósmicos. Não pertencia a nenhuma tropa dos Lanternas Verdes, disso ele tinha certeza. Arthur deslizou-o para o dedo. Um pulso. Uma ondulação. As sombras se curvaram em sua direção. O uniforme que se formava em seu corpo era régio da maneira mais sinistra. Energia violeta crepitava em arcos lentos pelas manoplas e ombros. O símbolo em seu peito era desconhecido para Hal Jordan. Hal franziu a testa. Você vai me dizer o que é isso algum dia? Arthur olhou para ele. Não sei. Mentiras. Hal estalou o pescoço e olhou para o céu. Muito bem. Vou voar na frente e limpar a rota. Você me segue. Os olhos de Arthur não se desviaram das nuvens. Mantenha uma distância segura. Hal franziu a testa. Por causa do seu anel. Arthur assentiu com a cabeça. Minha presença drena o espectro emocional. Se você voar muito perto, seu anel perderá carga e poderá se desintegrar no espaço por minha causa. A mandíbula de Hal se contraiu. Sim, eu me lembro de Quard. E suas lanternas das sombras, elas tiveram o mesmo efeito em nós. Arthur esboçou um leve sorriso irônico. Então você já sabe o que fazer. A luz do lanterna verde brilhou com mais intensidade quando ele emergiu do chão, cortando a chuva e seguindo em direção ao céu. Arthur ficou ali parado, esperando. Assistindo. Só quando Hal desapareceu nas nuvens, um pontinho verde que ia se desvanecendo cada vez mais alto. Só então Arthur se ergueu lenta e calmamente. Uma luz violeta irrompeu atrás dele, expandindo-se como asas. Ele deu um passo para fora do chão como se estivesse subindo uma escada invisível, e então desapareceu na escuridão acima, perseguindo a luz verde. Mas nunca muito perto. Espaço sideral, planeta Oa. Uma massa giratória de luz verde brilhava à distância como faróis no vazio, um mundo não apenas habitado, mas vivo com a essência pura da força de vontade. Quanto mais perto chegavam, mais radiante se tornava. Oa não apenas existia no espaço, pulsava, vibrava, cintilava com o poder concentrado da vontade. Arthur voou mais perto agora, silenciosamente atrás de Hal, com os braços cruzados em uma postura relaxada, mas seus olhos contavam uma história diferente. Íris violetas brilhavam sob as sombras de sua testa, analisando silenciosamente o planeta à sua frente. Oa, o coração da tropa dos Lanternas Verdes. Quartel-general dos Imortais Guardiões. Lar do julgamento, das regras e do controle disfarçados de ordem. Ele estreitou os olhos. Então este é Oa. Murmurou para si mesmo, num tom baixo, distante, mas estranhamente reverente. Hal, voando à frente e um pouco acima, ouviu-o através dos comunicadores embutidos em seu anel. Sim, respondeu Hal. Uma rocha verde esmeralda brilhante flutuando no fim do mundo. Mas é o meu lar. Arthur não respondeu imediatamente. Seu olhar vagou, atraído pelas enormes estruturas de energia verde que circundavam o planeta, construídas por satélites gigantescos, faróis e cidadelas. A magnitude daquilo era algo impressionante. Ele podia sentir a pressão daquela vontade resistindo a ele. Arthur finalmente falou com a voz calma, mas firme. Leve-nos diretamente aos Guardiões. Hal inclinou-se ligeiramente no ar, ajustando sua trajetória em direção à cidadela dos Guardiões, o imponente centro de Oa, onde os supervisores imortais mantinham sua corte. Não está perdendo tempo, hein? Hal murmurou mais para si mesmo. Entendo, este lugar pode ficar entediante. Ao emergirem da exosfera, dezenas de rastros esmeralda passaram zunindo ao redor deles, lanternas verdes em patrulha, treinamento ou simplesmente em pleno voo. Mas todos diminuíram a velocidade ao avistarem a dupla. Duas figuras. Uma Hal Jordan. Familiar, respeitado, imprudente, o lanterna humano. A outra, para eles, é apenas um boato. Ei, é quem eu estou pensando que é? Perguntou um lanterna pelo comunicador. Esse é o terráqueo, aquele que Hal Jordan deveria trazer, certo? Aquele que matou Sinestro? A lanterna negra. Pensei que fosse apenas um boato. Não é boato. É ele mesmo. Aquele que trouxe desequilíbrio ao espectro emocional. Ouvi dizer que ele nem precisa desse anel para lutar. Só o usa para causar desequilíbrio. Arthur ouviu tudo. Os sussurros. A suspeita. O medo que se insinuava por baixo das máscaras de orgulho e força. Ele não precisava ler mentes para saber o que pensavam. Seus pensamentos pairavam pesados no ar, e estavam estampados em seus rostos. Ele virou levemente a cabeça em direção a um grupo de lanternas que observavam de uma plataforma superior. Seus olhos violeta brilhantes encontraram os deles, sem piscar. Eles recuaram ligeiramente. Um deles chegou a deixar cair sua construção no ar.
O olhar de Arthur demorou-se o suficiente para fazê-lo se mexerem desconfortavelmente, então ele olhou para frente novamente. Hal percebeu a mudança na atmosfera. Ele nem precisou se virar. Apenas sorria. Arthur, disse ele secamente. Ajuda a deixar as pessoas à vontade. Não estou aqui para agradar ninguém, respondeu Arthur. Concordei em vir. Isso já é mais do que suficiente. Certo, murmurou Hal. Quase me esqueci com quem eu estava voando. Eles continuaram em frente, passando pelas grandes torres esmeralda e plataformas brilhantes. Passaram por centenas de lanternas que paravam no meio de exercícios e missões, todas se virando para observar. Para eles, ele não era um convidado. Ele era uma variável, uma anomalia no universo, uma possível ameaça em tons de violeta e preto. Capítulo 182 Submissão negada. Arthur e Hal voavam em silêncio enquanto a estrutura colossal da cidadela dos Guardiões se erguia cada vez maior à distância. Suspensa no vácuo acima da superfície radiante de Oa, a fortaleza era uma maravilha de design alienígena, com pináculos que se projetavam como a coroa de um deus cósmico, cada um gravado com antigos sigilos da tropa dos Lanternas Verdes. Energia esmeralda pulsava por toda a sua estrutura. Arthur estreitou os olhos. Quanto mais se aproximavam, mais ele sentia o poder da vontade. Não apenas a energia da bateria central vibrando pelo planeta como um hino suave, mas o foco coletivo da tropa. Centenas, talvez milhares de lanternas circulavam acima e ao redor da cidadela, suas posturas rígidas, alertas. Um perímetro completo. Eles estavam à sua espera. A formação deles não era cerimonial. Era defensiva. Arthur não disse nada, mas seu corpo se tensionou, os ombros para trás, o queixo levemente inclinado. Uma luz violeta zumbindo mais forte ao seu redor como se respondesse instintivamente ao desafio silencioso. Seus olhos brilhantes percorreram o mar verde. Eles têm medo de mim, pensou ele. Ótimo. Ele não precisava dizer nada. Podia sentir as palavras escorrendo de suas mentes, o gosto da acusação pairando no ar. O terráqueo. Aquele que matou Sinestro. Aquele que desafia o equilíbrio. A lanterna sombria, a lanterna negra. Quando aterrissaram na cidadela, Arthur foi o primeiro a desembarcar. Lá, aguardando na entrada arqueada do santuário interno, estavam Tomarre, Salak e a presença imponente do próprio Kilowog, com os braços cruzados sobre o peito. Uma muralha viva de músculos alienígenas e desconfiança. Os pequenos olhos de Kilowog se fixaram em Arthur. Então ele resmungou sua voz como um trovão distante. Este é ele. Arthur não respondeu. Nem sequer olhou para Kilowog. Simplesmente passou por ele, cada passo calmo como sempre. Não devemos perder tempo aqui, Hal, disse ele a Hal sem virar a cabeça. Hal deu de ombros, pequeno e tenso. Certo. Pode seguir em frente. Os guardiões estão esperando o público. Atrás deles, Kilowog inclinou-se ligeiramente em direção a Hal e murmurou baixinho. Não gosto dele. Hal respondeu sem hesitar com a voz seca. Acredite em mim, ele também não gosta de você. Kilowog bufou. Eles atravessaram os portões. O interior da cidadela era simplesmente majestoso. Era como se o próprio universo tivesse se dobrado para prestar homenagem. O salão era imenso, circular e incrivelmente alto, com o teto perdido em uma cúpula de estrelas cintilantes, como um vislumbre do próprio tecido do espaço. Uma luz verde jorrava de pilares flutuantes acima, o chão era um mosaico circular, com o símbolo da tropa dos Lanternas Verdes estendido sobre ele como um brasão sagrado. E ali, acima de todos, estavam os Guardiões do Universo. De estatura pequena, mas presença titânica, seus olhos atemporais observavam Arthur se aproximar do alto de uma plataforma suspensa de energia pulsante. Envoltas em vestes brancas e azuis esvoaçantes, com as mãos cruzadas atrás das costas ou ao lado do corpo, elas o encaravam não com hostilidade, mas com um julgamento sereno, aquele julgamento silencioso e opressor que dava a sensação de estar sob o peso de uma montanha. Mas não para Arthur. As botas de Arthur batiam no chão com ritmo constante. Não houve hesitação, nenhuma reverência, nenhuma pausa para a reverência. Ele não se mexeu, não baixou o olhar. Seus olhos violeta ardiam enquanto percorriam os seres imortais, encarando-os sem pestanejar. Ele parou a poucos passos do centro, ombros retos, e parecia gerar apenas sua força. Um dos guardiões, Gunther, começou a falar com um tom calmo e sábio. Bem-vindo a Oa, Arthur Blackwind da Terra. A saudação ecoou pelo salão reverente. Arthur ficou parado por um instante. E então, ele esboçou um sorriso discreto não por arrogância, mas por puro e calculado desafio. Então é aqui que o universo finge estar no controle. Uma pausa. O salão ecoou com o silêncio. Então, um dos guardiões flutuou ligeiramente para a frente, sua expressão indecifrável, a voz calma, porém carregada de julgamento. Você sabe por que foi convocado aqui? Outro acrescentou mais severo. Seus crimes em Quar não passaram despercebidos. A destruição da tropa dos Lanternas Amarelos, entoou um terceiro, pode parecer nobre para você, terráqueo. Mas o espectro emocional existe em equilíbrio. Desmantelar uma tropa convida ao caos. Todos olharam para o anel na mão de Arthur, violeta e preto, pulsando com uma energia sobrenatural. Sua criação, sussurrou um deles, quase com desdém. Um quarto guardião falou com voz antiga e trêmula, demonstrando uma preocupação velada. Esse anel é instável, extremamente perigoso. A bateria central de energia em Quard, que você corrompeu, está drenando as energias do espectro. Mesmo agora, sua mera presença aqui perturba a bateria em Oa. A luz da força de vontade diminui quando você respira perto dela.
Seus olhos brilharam ainda mais quando se uniram em um decreto coletivo. Arthur Blackfin declarou um deles solenemente: se você se importa com o universo tanto quanto seu conterrâneo Hal Jordan, então atenda ao nosso julgamento, entregue seu anel. Renda-o a nós e ele será destruído. Um esquadrão viajará para Quard e limpará a bateria que você alterou. Se você cooperar, seus crimes serão perdoados. Entendemos, disse outro, num tom quase filosófico, que às vezes o mal surge não da intenção, mas do acidente. O universo se curva e se contorce. Nem sempre punimos, corrigimos, buscamos equilíbrio, justiça e ordem. Esse é o nosso dever. O salão ficou em silêncio. Os guardiões aguardavam sua resposta. Então Arthur. Ele riu. A princípio, era uma risada baixa, rouca e ofegante. Mas cresceu, transformando-se numa gargalhada sonora que ecoou pelas paredes, fazendo tremer os próprios pilares da cidadela. O céu e a luz estremeceram. As lanternas do lado de fora pararam no meio do voo. A própria bateria central pareceu pulsar em confusão. Do lado de fora da câmara, Hal Jordan congelou. Isso não é bom, murmurou ele. Kilowog cerrou os dentes. Ele está furioso, não está? Claro que sim, respondeu Hal, virando-se bruscamente. Fiz questão de avisá-los para não o provocarem. Sem dizer mais nada, ele correu em direção ao corredor. Os outros o seguiram. De volta ao interior, o riso de Arthur foi se dissipando. Ele ficou imóvel agora. Reto, calmo e perigoso. Ele olhou para os guardiões que pairavam acima, com os olhos ardendo em luz violeta. Isso foi muito engraçado, disse ele com um sorriso que não chegou aos olhos. Ele começou a andar de um lado para o outro lentamente por baixo deles, gesticulando distraidamente com uma das mãos. Então agora é crime. Erradicar o mal? Sua voz era calma, mas vibrava com algo bruto. Um crime, destruir um corpo inteiro que aterrorizou galáxias, massacrou milhões, seres que você era responsável por proteger. Um dos guardiões abriu a boca, mas Arthur o interrompeu, elevando ligeiramente a voz. Você nunca buscou acabar com eles. Não de verdade. Você os deixou crescer. Você os deixou existir. Porque você precisava deles. Você precisava do medo para justificar sua paz. Você precisava de monstros para definir sua ordem. Ele parou. Sua mão se fechou em um punho. E no entanto sou eu quem está no chão. Enquanto vocês flutuam acima de mim como deuses. O quarto escureceu. As sombras se adensaram. Arthur se ergueu lentamente, seu corpo se elevando do chão, envolto por uma tempestade de névoa negra. Seus olhos violeta brilhantes encontraram os deles. Deixe-me corrigir algo, disse ele, agora olhando nos olhos dos guardiões. Não foi um acidente. Não foi caos. Não foi um erro impensado ou emocional. A cidadela parecia ficar mais fria. Fui para Quard com o objetivo, disse ele com a voz rouca. Eu os matei. Eu os destruí. E eu estava falando sério. Uma onda de sua aura violeta irrompeu atrás dele. Os guardiões recuaram ligeiramente, seus olhos piscando em cautela. Eu alterei a bateria, continuou Arthur, flexionando a mão. O anel brilhou, pulsos de luz escura tremeluzindo como uma batida de coração. Eu forjei este anel. O efeito, a absorção do espectro, foi não intencional sim, mas a justiça que eu fiz não foi. Ele agora flutuava em círculos lentos. Não vou entregar meu anel só porque ele te assusta. Não quero prejudicar os Lanternas Verdes, sua tropa é composta por guerreiros que respeito. Mas você, ele olhou diretamente para o guardião central. Você não é digno desse respeito. Um guardião finalmente rosnou. Essa insolência é esperada de um terráqueo. Você subestima o poder do corpo. Arthur sorriu friamente. Seus números não me assustam. Ele desceu de volta ao chão, as botas tocando o solo com uma quietude sinistra. Então ele sussurrou. Testemunhem e julguem por si mesmos. Ele ergueu a mão com o anel. O anel brilhava agora com uma intensidade mais baixa, quase preta. E então as sombras se agitaram. Do chão sob seus pés, tentáculos de escuridão violeta escura rastejavam para fora, estendendo-se como veias vivas de tinta. O ar pulsava. Os guardiões observavam, boquiabertos, enquanto formas começavam a surgir uma após a outra. Capítulo 183 Sombra vs Vontade. O ar dentro do grande salão dos guardiões tornou-se denso. Onde antes havia apenas Arthur Blackfin, agora o salão estava repleto de sombras. Eles emergiram como espectros, atraídos pela vontade e pelo domínio, figuras envoltas em trevas, alinhadas atrás dele com perfeita precisão militar. Suas formas se erguiam ou se impunham, algumas humanoides, outras monstruosas, e nenhuma delas respirava ou piscava. À frente deles, a perdição se erguia, o próprio cataclismo ambulante, braços cruzados, silencioso, olhos brilhando com uma cruel consciência. Ao seu lado, Ultra, em sua forma violeta radiante de majestade sombria, pairava no ar, a capa esvoaçando como se agitada por uma tempestade que só ele podia sentir. Outras sombras o seguiam. Os generais, os cavaleiros de elite, os silenciosos executores da soberania de Arthur. Mas não foram Duon ou Ultra que chamaram a atenção dos guardiões. Eram as lanternas das sombras. Vários deles, já falecidos, mas inconfundivelmente moldados à imagem de seus antigos eus, usavam o anel. O mesmo que Arthur usava. Cada sombra carregava o símbolo inconfundível do corpo das sombras. A luz do medo agora estava envolta em escuridão, e embora não fossem as verdadeiras lanternas, a energia que emanavam era inegável. Eles eram lanternas na morte. Agora respondiam apenas ao monarca das sombras. Lá de cima, os guardiões se enrijeceram.
Um deles, com o rosto marcado por cicatrizes e os olhos semicerrados em fria fúria, falou primeiro. Esta profanação não é uma mera exibição. Arthur inclinou a cabeça, indiferente, com a voz calma e clara. Posso mencionar muitos outros, disse ele, num tom pragmático, como se estivesse discutindo um pequeno inconveniente. Mas estes são mais do que suficientes para resolver, bem, você sabe. Esse, como se a poderosa cidadela dos Guardiões, o centro da ordem no universo, fosse pouco mais que um incômodo. O silêncio foi quebrado pelo eco das botas atrás dele. Hal Jordan entrou no salão, seguido por Tomarhe, Salak e Kilovug, todos parando no meio do caminho enquanto observavam o exército de sombras. Os olhos de Hal se fixaram nas lanternas fantasmagóricas e depois voltaram para Arthur. Arthur, que diabos você está fazendo? Não foi isso que combinamos. Arthur não olhou para ele. Seu olhar permaneceu fixo nos Guardiões, frio e indecifrável. Não gostei do jeito como se comportavam, me comandando como se eu fosse um mero instrumento. Aquela falsa sensação de superioridade. Seu maxilar se contraiu. Não sirvo a ninguém. Kilovug grunhiu. Eu te disse que não gostava desse pirralho. Ele estalou os nós dos dedos enormes. Vamos dar uma surra nele e jogar esse traseiro convencido dele nos cincéus. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, Destino se moveu. Uma confusão. Num instante, ele estava imóvel. No instante seguinte, estava diante de Kilovug com o braço já armado. O soco atingiu o alvo com um som semelhante a um trovão. O corpo de Kilovug estremeçou para trás, quase sendo arremessado pelo corredor, mas Destino agarrou seu tornozelo no ar. Torceu-o brutalmente e girou a lanterna como um boneco de pano antes de jogá-lo contra um dos colossais pilares esmeralda. A pedra rachou. A energia cintilou. Os próprios alicerces do salão tremeram. Todas as lanternas nas proximidades acenderam seus anéis em alarme. O brilho de uma luz verde preencheu a câmara enquanto gritos ecoavam à distância. Um exército começou a se mobilizar. Os olhos de Hal se arregalaram. Eu disse para não fazer isso, seu idiota. Duon não respondeu. Simplesmente se virou e retomou seu posto silencioso ao lado de Arthur, o chão sob seus pés chamuscado pelo impacto. Ultra deu um passo à frente, pairando logo à frente dos outros, e com uma voz que ecoava como um coro de sombras, disse, meu rei, permita-me trazer-lhe as cabeças dos anões azuis. Uma onda de luz verde se acendeu. Os guardiões agora estavam de pé, seus corpos diminutos ardendo em fúria justa. Isso confirma, disse um deles friamente. Nosso julgamento inicial estava correto. Você é uma ameaça não apenas para Oa, mas para todos os corpos de lanternas em todo o espectro emocional. Outro acrescentou, sua própria existência incitará a guerra. A paz não pode existir com sua sombra projetada sobre as estrelas. Arthur expirou lentamente. E então, calmamente, com absoluta certeza, ele disse, por mim, tudo bem. Uma luz verde surgiu. Anéis flamejaram. Duon estalou os nós dos dedos novamente. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, Hal Jordan deu um passo à frente, colocando-se entre Arthur e os guardiões. Sua expressão não era apenas severa, era desesperada. E furiosa. Chega, ele gritou. Você acha que isso vai acabar bem para alguém? Você está criando inimizades com todo mundo no universo agora mesmo. O olhar de Arthur não vacilou. Eles se tornaram meus inimigos no momento em que tentaram me acorrentar. Hal apontou para as sombras. Então talvez olhe ao redor. Você já está se tornando aquilo contra o que lutamos. Por um instante ninguém se moveu. As sombras aguardavam. As lanternas pairavam, anéis brilhando, a energia crepitando como estática antes de uma tempestade. Os guardiões observavam de seu poleiro sagrado, avaliando a situação. Arthur permaneceu imóvel no centro de tudo, braços ao lado do corpo, os olhos fixos nas pequenas figuras de vestes em seu trono. Então, sem aviso, ele se moveu. Uma confusão. Ele disparou para o ar como uma flecha, com o casaco e as sombras riscando o céu atrás dele. As lanternas ofegaram. Hal gritou algo que se perdeu na tempestade de movimentos repentinos. Do meio do ar, Arthur abriu os braços como um messias sombrio descendo. E o mundo se despedaçou. Com um rugido de pura vontade e desprezo, ele desencadeou a autoridade do governante, uma explosão de pressão não feita de som, mas de força e fúria. Uma onda telecinética que se abateu como um tsunami, fruto do julgamento de um deus. O próprio ar se distorceu e uivou. Os guardiões que haviam começado a se defender, ergueram-se num raro ato de combate direto, foram atingidos pela explosão e arremessados para trás. Eles se chocaram contra a alta muralha atrás deles, seus pilares reduzidos a escombros, a pedra ancestral estilhaçada como vidro quebradiço, as colunas derrubadas. A arquitetura sagrada de Oa rachada como cascas de ovo. Sirenes de alarme soaram por toda a cidadela. Mais lanternas invadiram a sala em faixas esmeraldas, vozes gritando ordens, anéis soando avisos. Dezenas se tornaram centenas. Eles atacaram. Mas as sombras também. As sombras corrompidas dos lanternas colidiram com os lanternas verdes no ar, construções violetas de mandíbulas acorrentadas. Martelos com espinhos e serpentes escuras chocando-se violentamente com espadas, redes e paredes de energia verde radiante. Os céus dentro da cidadela tornaram-se uma tela de guerra, o poder explodindo em colisões selvagens que iluminaram a câmara como um inferno de vontades conflitantes. Ultra, brilhando intensamente com energia violeta, desceu como um meteoro em direção a um dos guardiões caídos, sua visão de calor carregada, os olhos brilhando, pronto para acabar com ele. Ele levantou a mão. Meu rei.
Devo? O guardião embaixo dele estava quase inconsciente, com sangue escorrendo da boca. A voz de Arthur estalou como um chicote. Ultra, pare. Ultra congelou. O brilho em seus olhos diminuiu. Ele virou a cabeça para Arthur, acenando com a cabeça uma vez, e se afastou do guardião, que tossiu e desabou, com os olhos arregalados em descrença. E então Hal estava lá. Ele mergulhou pela esquerda, uma espada verde cortando o ar em direção a Arthur em um amplo arco. Arthur não hesitou. Um tentáculo negro, sua construção sombria, irrompeu do chão, enrolando-se e agarrando a lâmina no meio do golpe, segurando-a com firmeza como uma serpente em torno de sua presa. A espada sibilou com energia, mas o tentáculo escuro manteve-se firme, resistindo à luz. Hal pairava perto, o rosto tenso e frustrado. Arthur, droga, você devia ter escutado. Isso, ele gesticulou para a guerra atrás deles, não era assim que se fazia. Tínhamos um acordo para não causar problemas. Arthur se virou para ele lentamente. Seu olhar ardia em poder frio e soberano. Eu também não queria isso, disse ele, com a voz lenta como uma lâmina desembainhada. Mas eles não estavam ouvindo. Não de verdade. Eles só queriam uma resposta. Seus olhos se voltaram para cima, na direção dos guardiões feridos e dispersos. Sim, eu cederei. Ele deu um passo à frente, o tentáculo se desfazendo enquanto encarava Hal. Não cheguei até aqui para dizer uma coisa dessas, rosnou Arthur, para me ajoelhar perante um conselho de deuses autoproclamados. Não eles. Não ninguém. O maxilar de Hal se contraiu. Seu aperto na espada vacilou levemente. Do alto, as lanternas ainda caíam em batalha. As sombras pressionavam com força e implacáveis. Gritos ecoavam pelos corredores da cidadela. Uma onda de energia verde cintilou atrás de Arthur. Os sentidos de Arthur se aguçaram. Ele não se virou. Passo rápido. O tempo pareceu desacelerar por um instante, o suficiente para que ele se esquivasse do golpe. Uma lanterna surgiu de cima, sua lâmina vibrando com intenções letais, os olhos fixos nas costas de Arthur. Mas quando a lanterna acendeu, Arthur já tinha ido embora. Num turbilhão de violeta escuro, Arthur reapareceu atrás dele. Sem dizer uma palavra, Arthur estendeu a mão e agarrou o pulso estendido do lanterna, aquele que continha o anel do poder. A lanterna arquejou. Sua vontade vacilou. Você devia ter mirado melhor, murmurou Arthur friamente. Seus dedos apertaram o pulso do lanterna, tentáculos negros rodopiando em seu braço, a pressão esmagadora aumentando a cada batida do coração. O ar estalou quando a energia crepitou sob seu aperto. O lanterna gritou, seus ossos quebrando como gravetos sob a força brutal de Arthur. E então, crunch! O próprio anel se estilhaçou, fragmentando-se em pedaços de luz esmeralda que se apagaram aos poucos. A lanterna desabou. Arthur expirou lentamente com os olhos semicerrados. Então, Jim, um sinal sonoro do sistema ressoou em sua cabeça. As pupilas de Arthur se inflamaram de violeta. Um novo nível pode ser acessado na masmorra legado da Legião das Sombras. Ele piscou uma vez. O ruído ao seu redor diminuiu por um segundo. Parece que vocês deram sorte. Arthur sussurrou. Capítulo 184 Ultimato da Lanterna Sombria. Arthur ficou parado por um segundo, perdido em pensamentos. 5 lanternas desceram do céu como cometas, deixando rastros verdes atrás delas, cada uma empunhando uma variedade de armas construídas, brilhando com uma fúria esmeralda ardente. Seus gritos ecoaram pela grande câmara da cidadela enquanto desciam em um ataque sincronizado destinado a subjugar, dominar e acabar com a ameaça em um único golpe poderoso. Arthur olhou para eles, e apenas levantou uma das mãos. De sua palma, irrompeu um escudo circular, rodopiante, irregular e de tonalidade violeta escura, com a forma de um sigilo antigo e rachado gravado em uma pedra cósmica. A construção brilhava com sombras densas e sinuosas, repelindo o ataque como se fosse um mero incômodo. O impacto reverberou pelo salão, fazendo tremer as colunas destruídas e levantando poeira do teto abobadado. Arthur suspirou audivelmente, com uma expressão que oscilava entre o tédio e uma leve irritação. Uau, murmurou ele, olhando por baixo da sobrancelha, estou pensando aqui. Então, com um giro suave do calcanhar e uma súbita explosão de energia sombria, Arthur girou. Uma mão monstruosa, escura como a meia-noite e grande o suficiente para esmagar uma nave espacial, manifestou-se de seu lado em uma fração de segundo. Com brutal graça, ela se abriu em um amplo arco, o tapa tão rápido e violento que deixou um rastro no ar. Rachadura. Todas as 5 lanternas foram lançadas como bonecas quebradas, suas estruturas despedaçadas, costelas provavelmente esmagadas. O fôlego arrancado dos pulmões enquanto se chocavam contra as paredes distantes da cidadela. Uma atingiu uma coluna com tanta força que a fraturou, outra desapareceu através de uma rocha verde luminosa. As outras jaziam gemendo em pilhas de pedra quebrada e luz bruxuleante. O salão ficou em silêncio. Arthur caminhou com passos casuais enquanto se virava lentamente em direção aos guardiões, seus olhos violeta brilhando, e ergueu a cabeça na direção de Gunther, aquele que ousara encarar seus olhos desde o início. Fiquem fora do meu caminho, disse Arthur, a voz baixa, mas carregada de advertência, cada palavra afiada como uma lâmina cortando uma garganta. Este é o seu único aviso. Da próxima vez, se enviarem lanternas atrás de mim. Seu olhar escureceu ainda mais. Apenas seus anéis retornarão ao ar. Uma pausa. Se os anéis sobreviverem, é claro. Os guardiões, pela primeira vez, pareceram inquietos. Então, sem dizer uma palavra, Arthur estendeu a mão.
De todos os cantos, suas sombras invocadas se agitavam. A forma imponente de Duon, a ameaça pairando sobre o Ultra e as incontáveis sombras que lutavam contra as lanternas. Elas começaram a se dissolver em fitas de fumaça, atraídas de volta para os pés de seu mestre como um fogo invertido espiralando para um único ponto. Num espetáculo tão elegante quanto aterrador, a legião desapareceu, sugada pela própria sombra de Arthur, até que nada restou além do silêncio e do peso opressivo e gélido de sua presença. Ele estalou o pescoço uma vez. Então se virou para Hal com a metralhadora de sua construção abaixada, a testa franzida numa mistura de descrença e admiração relutante. Arthur levou 2 dedos à testa num gesto de falsa saudação, com um sorriso nos lábios. Bem, disse ele com leveza, esse foi um bom aquecimento. Ele deu um passo para trás, com tentáculos de sombra lambendo seus calcanhares. Até mais, disse Arthur Blackvin com um sorriso irônico, como se a batalha tivesse sido uma mera conversa. Ele abriu um portal com seu anel e simplesmente pulou para dentro dele. O portal se fechou com um lampejo de luz violeta escura, selando a presença do monarca das sombras tão rapidamente quanto ele havia surgido em seu domínio. Hal Jordan flutuou ali por um longo momento, sua aura esmeralda tremeluzindo fracamente, o peso do que acabará de acontecer repousando sobre seus ombros. Ao seu redor, lanternas se levantavam, feridos, mas vivos. Alguns agarravam costelas quebradas, outros gemiam sob armaduras rachadas e orgulho despedaçado. Mas nenhum estava morto. Nenhum. Tomar. A voz de Hal cortou o silêncio, calma, mas firme. Ele olhou para o seu camarada, que se apoiava em um bastão de construção retorcido, seus olhos, geralmente brilhantes, agora opacos de cansaço e dor. Qual é a nossa situação? Tomar repiscou, como se só agora tivesse percebido a presença de Hal. Ele ergueu seu anel lentamente, examinando o campo de guerreiros feridos. A tela do constructo cintilou diante de seus olhos, dados jorrando pela tela em uma linguagem que só eles entendiam. Então seus olhos se arregalaram. Ninguém, ele sussurrou incrédulo. Alguns ficaram gravemente feridos, sim, mas não houve mortes. Hal se virou bruscamente para ele. Tem certeza? Tomar reassentiu lentamente, a voz ainda embargada pela admiração. Verifiquei 2 vezes. Nenhuma lanterna caiu. Por um instante Hal não soube o que dizer. Ele olhou ao redor para a destruição. Seções inteiras da cidadela reduzidas a ruínas. Antigas muralhas que haviam permanecido de pé por milênios arrasadas como castelos de areia. Ele olhou para os guardiões, antes orgulhosos e imóveis, que flutuavam sobre todos, agora espalhados e gemendo no chão, a pele azul marcada por hematomas, as vestes esfarrapadas. Trocaram olhares entre si abalados, vulneráveis. Mas nenhuma palavra foi dita. Nenhuma ordem. Nenhuma condenação. Nada. Foram silenciados não apenas pelo poder, mas pela precisão. Por uma contenção que não esperavam. Hal exalou pelo nariz com a mandíbula contraída. Aquilo não foi misericórdia como eu a conheço, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Não especialmente da parte dele. Ele poderia ter feito muito pior. Talvez devesse ter feito. Hal olhou para o vazio onde Arthur havia desaparecido. Mas ele não fez. Tomar aproximou-se lentamente, observando-o atentamente. Você acha que ele estava apenas demonstrando poder? Hal inclinou ligeiramente a cabeça com os olhos semicerrados. Não, não é disso que se trata. Ele se voltou para os guardiões, cujo silêncio sepulcral era mais eloquente do que qualquer protesto. Quaisquer que fossem suas intenções, ele entende o valor do que somos. Ele claramente não queria nos destruir. Queria que soubéssemos que ele podia e escolheu não fazê-lo. A tropa Sinestro não teve esse privilégio. Silêncio novamente. O som era alto, acusativo. A voz de Hal baixou, pensativa, quase amarga. Mas eu me pergunto, o que vocês farão com isso, queridos guardiões? E com isso Hal se virou, sua aura esmeralda reacendendo enquanto ele flutuava em direção aos corredores destruídos, deixando para trás silêncio, orgulho despedaçado e o peso crescente de um aviso que nenhum guardião esqueceria tão cedo. O portal rasgou a realidade com um sussurro, sua luz violeta se apagando tão rápido quanto brilhava. Quando Arthur o atravessou, sombras se enrolaram em torno de suas botas. O ar mudou instantaneamente. Sumiram a grandeza ecoante da cidadela e a presença da energia esmeralda da vontade. Em vez disso, incenso, velas, uma luz roxa tênue que se infiltra preguiçosamente pelas cortinas transparentes. Ah, murmurou Arthur, olhando em volta. Faz um tempo que não venho aqui. Parece uma eternidade. Ele se virou, observando as paredes ainda repletas de tomos e artefatos estranhos. Uma quietude familiar pairava no ar. E então ele congelou. Na cama, de pernas cruzadas com um grosso livro encadernado em couro nas mãos, estava Raven, de roupa íntima. Uma regata preta folgada e um shortinho violeta, o cabelo levemente bagunçado, os olhos brilhando fracamente na penumbra enquanto virava uma página como se aquilo fosse completamente normal. Arthur pescou. Raven ergueu os olhos ao ouvir o som, e os dois trocaram olhares. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. E então Raven instintivamente tentou se esconder. Então Arthur ergueu uma sobrancelha com um sorriso irônico. Bem, não sabia que você já estaria aqui, disse ele, cruzando os braços com um sorriso malicioso. Mas para ser justo, eu já vi tudo, e fizemos mais do que apenas passear, se bem me lembro. Isso a pegou. O rosto de Raven ficou vermelho, não daquele jeito que significa raiva, mas daquele rubor raríssimo que existia apenas para Arthur. Ela fechou o livro com força e o atirou na cara dele como um míssil. Arthur não se mexeu.
O livro parou pouco antes do impacto, pairando diante de seu nariz, vibrando com uma magia violeta. Seu idiota sombrio e insuportável, disse Raven, gesticulando com a mão. O feitiço se dissipou no ar, e o livro caiu inofensivamente no chão. Isso não vem ao caso. Arthur apenas sorriu, um sorriso largo e tranquilo. Pensei que você estivesse com saudades de mim. Ela bufou com as bochechas ainda rosadas. Senti falta de paz e sossego, isso sim. Claro, disse ele, caminhando mais para dentro da sala como se fosse o dono do lugar. Você sempre acende velas e lê livros de demonologia semi-nu para ter paz. Eu acredito em você. Você está a um passo de ser enfeitiçado e transformado em um sapo. Arthur deu uma risadinha, depois ficou sério, bem, tão sério quanto ele conseguia ficar com ela. Você já sabe por que eu tenho que estar aqui. Raven olhou para ele por um instante e depois assentiu. O portal. Exatamente, disse ele. É hora de eu entrar de novo. Ela se aproximou descalça e graciosa, com aquele jeito misterioso e deslizante que a caracterizava. Seu tom mudou, tornando-se mais suave. É só por isso que você vem aqui? Arthur pescou. Essa foi uma pergunta capciosa. Ele tentou responder. Abriu a boca. Fechou-a. Tentou de novo. Se não, perguntou ele, cautelosamente. Raven sorriu com a astúcia de uma predadora que acabará de enganar sua presa. Ela deslizou os dedos pelo peito dele e então apoiou o queixo em seu ombro. Ótimo. Então fique aqui mais um pouco antes de desaparecer em qualquer dimensão de pesadelo para onde você costuma ir. Os olhos de Raven o encararam fixamente, brilhando com mais ternura do que ele jamais admitiria. Ele suspirou. Por mais que eu desejasse, minha querida, eu preciso fazer isso. Agora. Não sei o que vou ganhar com isso, mas meu instinto diz que será incrível. Poder e algo importante. O sorriso dela se desfez, mas não completamente. Você sempre fala de força e poder. Ele estendeu a mão e acariciou delicadamente o rosto dela. Preciso ficar mais forte para proteger aqueles que amo. Ela se deixou levar pelo toque dele por um instante, depois recuou. É melhor você voltar aqui assim que terminar o que quer que esteja prestes a fazer naquela dimensão. Sim, usarei, disse Arthur em voz baixa, e acrescentou com uma piscadela, e da próxima vez, espero que você pelo menos use um hobby. Ou não. Não vou reclamar. O livro no chão se mexeu novamente. Arthur interpretou isso como um sinal. Ele se virou com sombras surgindo atrás dele, e então usou a chave da Legião das Sombras legado e um portal apareceu. Um vórtice giratório se abriu com um zumbido profundo, revelando apenas uma espiral negra sem fim. Ele fez uma pausa, olhando por cima do ombro uma última vez. Raven estava ali, de braços cruzados, os lábios se curvando num sorriso que ela se esforçava muito para conter. Me deseje sorte, senhora mal-humorada, disse ele, atravessando o portal. Encerrou-se com um sussurro, e a sala ficou em silêncio mais uma vez. Até que Raven suspirou e murmurou, ele tem sorte de eu o amar. Capítulo 185 Legado, Masmorra nível 7. O portal atrás de Arthur desmoronou num silencioso lampejo de energia escura, o último brilho desaparecendo na escuridão. Arthur deu um passo à frente, suas botas tocando a pedra ancestral enquanto uma rajada de vento levantava a poeira na enorme câmara à sua frente. Um leve tilintar ecoou no ar, seguido por um som familiar. Bem-vindo à masmorra legado da Legião das Sombras nível 7? Outra linha surgiu à vista, as letras gravadas em prata e carmesim profundo contra o ar. Onde a lâmina encontra o silêncio, a verdade é revelada. Que o aço fale e as sombras julguem. Somente os dignos dançarão no sangue do Cavaleiro Vermelho, conquistando a espada leal do monarca. Arthur inclinou a cabeça, intrigado. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Sangue do Cavaleiro Vermelho. Isto é um teste de esgrima? Murmurou ele. Agora sim. Ele respirou fundo, os olhos percorrendo o ambiente ao redor. A câmara se estendia de uma largura impossível, um grande salão forjado no antigo estilo da guerra e do ritual. Pináculos irregulares perfuravam os tetos. Colunas de pedra negra erguiam-se como sentinelas, suas superfícies gravadas com nomes desconhecidos. Estandartes esfarrapados pendiam das vigas, emblemas de ordens e legiões desconhecidas. Ao longo das paredes, armaduras formavam-se rigidamente, cada uma empunhando lâminas enferrujadas ou escudos amassados, como se aguardassem o comando para soar novamente. O silêncio era opressivo. Não morto, mas vigilante. Arthur caminhou para frente lentamente. Apesar do peso de suas botas, nenhum passo fazia barulho. Era como se o próprio salão engolisse o som, relutante em trair qualquer presença ancestral que ainda ali dormisse. Cavaleiros como inimigos agora, murmurou ele, os olhos percorrendo a armadura imponente. Ou isso é só para exibição? Ele parou no meio do passo. Algo mudou. Ele virou a cabeça bruscamente em direção a um canto sob um arco em ruínas. Seu olhar se estreitou. Uma das mãos se ergueu, os dedos se curvando. É a autoridade do governante? Com um movimento rápido do pulso, o próprio ar gemeu. Um estalo ecoou e uma forma foi arrancada das sombras. Uma figura se contorceu no ar, membros se debatendo, antes de seu pescoço estalar com um som úmido, e o corpo cair como um saco de carne. Um brilho de magia evanescente se desprendeu do cadáver, revelando uma figura encapuzada em vestes adornadas com glifos arcanos. Os olhos sem vida ainda brilhavam fracamente com mana. Um mago, disse Arthur friamente examinando a figura morta. Tentando bancar o assassino em um julgamento de cavaleiro? Que feio! Assim que as palavras saíram de sua boca, um par de focos de calor surgiu atrás de duas colunas.
2 esferas de fogo voaram em sua direção, deixando rastros de fumaça e ar incandescente. Arthur as antecipou. Seu corpo se moveu como uma sombra líquida desviando-se para o lado, cada movimento elegante e sem esforço. As chamas passaram por ele, uma explodindo contra um pilar, a outra errando o alvo completamente e se chocando contra um brasão decorativo na parede. Suas Camitrim Blades já estavam em suas mãos, brilhando levemente à luz. Ele se virou e em um único passo gracioso dançou. A lâmina cortou o ar com um sibilo, deixando um rastro de escuridão. 2 cabeças voaram, girando em sincronia, seus corpos caindo antes mesmo que percebessem o toque. O golpe atravessou a parede atrás delas, deixando um longo e profundo corte diagonal na pedra. A parede estremeceu, rachou, e então desabou com um estrondo ensurdecedor, soterrando os corpos em escombros e chamas. Arthur estava no centro de tudo, a lâmina agora pingando um leve brilho de sangue e fumaça. Ele inclinou a cabeça para trás e expirou, como um homem que saboreia o primeiro gole de vinho. Agora isto, disse ele com um sorriso, isto está a ficar emocionante. Ele olhou para o fundo da câmara, onde se erguiam portas duplas maciças, ladeadas por estátuas de cavaleiros com espadas fincadas no chão. Se for aquilo que eu penso que é, continuou Arthur, com a voz baixa de expectativa, então a recompensa vai ser a melhor que já recebi. Com um movimento rápido, ele sacudiu o sangue da lâmina e recomeçou a caminhar, adentrando cada vez mais aquele estranho castelo. Jump City, condomínio Blackvin reconstruído. O sol estava baixo no céu, projetando longas sombras douradas sobre a recém-reconstruída mansão Blackvin. Aninhada nos arredores do ruído e do caos da cidade, a mansão erguia-se imponente e serena, com suas paredes de pedra limpas cobertas por era trepadeira e figuras sombrias que não pertenciam a este mundo. Raven estava parada na entrada principal, vestindo jeans pretos casuais e uma blusa roxa escura sem mangas, com o capuz abaixado pela primeira vez, os cabelos violeta balançando ao vento. Ela observava a propriedade em silêncio, os olhos percorrendo sigilos que pulsavam fracamente, os quais ela havia embutido nas paredes para proteger o lugar. Tudo aquilo fora ideia dela, não de Arthur. Raven, uma voz calorosa chamou das portas escancaradas. Adam Blackvin estava de pé com um sorriso acolhedor, seu longo casaco balançando atrás dele enquanto caminhava para cumprimentá-la. Atrás dele, a mãe de Arthur o seguia, sorrindo gentilmente. É bom te ver de novo, disse Adam, apertando brevemente a mão dela. Não recebemos muitos visitantes por aqui que não sejam feitos de sombras. Raven deu uma risadinha. Bem, eu imaginei que já estava na hora. Eles entraram, o piso polido ecoando suavemente sob seus passos. O salão principal era iluminado, banhado pela luz natural que entrava pelas altas janelas arqueadas. A atmosfera era mais acolhedora do que Raven esperava. Nós vemos a cara de vez em quando, disse a mãe de Arthur, colocando delicadamente uma bandeja de chá sobre a mesa da sala de estar. Até o George a vê. Ele está preso por Arthur em Gotham neste momento. Ela sorriu com carinho. Mas o Arthur não. Ele não põe os pés aqui há séculos. O olhar de Raven suavizou-se. Ela sentou-se em frente a eles, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Vocês precisam entender o tipo de responsabilidades que ele carrega. A mãe de Arthur tomou um gole de chá e suspirou. Responsabilidades autoimpostas. Isso fez Raven sorrir levemente. Não posso discordar disso. Mas, ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Mas Arthur detém um poder imenso. Um poder que toca forças que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existem. Não é de admirar que ele se mantenha distante. Até mesmo de nós. Ele prefere lutar sozinho. E às vezes age como se fossemos um peso morto, mas... Ela olhou para a janela, onde a sombra tênue de um viver passava pelo vidro distante como uma nuvem. Ele não é um lutador solitário. Não com esse tipo de poder. Um som sutil de metal se movendo vinha do outro lado da sala. Blade estava parado em silêncio perto da porta, postura ereta, como uma estátua da morte em armadura sombria. A sombra de Slade Wilson, exterminador, mas mais fria, mais afiada e mais devotada do que o próprio Slade em vida jamais fora. Raven deu um sorriso irônico e acenou com a cabeça na direção dele. Olha só esse Deatroc aqui. Provavelmente um dos soldados das sombras mais poderosos de Arthur. E ele está aqui, protegendo você. Antes que Adam ou sua mãe pudessem responder, uma tosse deliberada soou de uma cadeira de encosto alto no canto. Raven se virou para ver Galatia, pernas cruzadas, postura régia, olhos brilhando num tom violeta suave. Sua voz era seca e carregada de uma ameaça lúdica. A mais forte, você disse? Raven arqueou uma sobrancelha. Ah, eu não te vi aí. Você não deveria ter feito isso, disse Galatia com a voz fria como aço. Mas por favor, continue bajulando o assassino. Ele precisa disso. Um rugido rasgou o ar vindo de cima da propriedade gutural draconico. O céu escureceu brevemente quando uma silhueta enorme cruzou o céu, uma serpente alada. Ela circulou uma vez e desapareceu atrás da ala oeste da propriedade. Adam riu. Esse é o dragão alado. Ele patrulha durante a noite. Às vezes ele espanta as pessoas. Muitos acham que este lugar já é assombrado. A mãe de Arthur acenou com a mão, em sinal de desdém. Eu sei o que você está tentando dizer, querida. Que Arthur se importa. Que essa é a maneira dele de demonstrar. Mas ele ainda é meu filho. Ele deveria vir me visitar. Não mandar sombras. Ela se inclinou em direção a Blade, dando um tapinha leve em seu braço blindado. Embora eu deva admitir, eu me acostumei com eles. Blade é uma criatura tão humilde e educada. Raven quase se engasgou com o chá de tanto rir. Humilde e educado? Ele?
Blade não se mexeu. Ele simplesmente virou levemente a cabeça na direção dela. Adam sorriu. Sinceramente, não me incomoda que ele não esteja por perto o tempo todo. Aliás, tenho orgulho do que ele está fazendo. Raven olhou para ele. Para os dois. Ela viu em seus rostos não decepção ou ressentimento, mas saudade. Ela sorriu. Não aquele sorriso discreto de sempre, mas um sorriso caloroso e genuíno. A mão de Arthur bateu com força brutal. O metal se deformou sob sua palma com um estalo nauseante. O capacete cedeu para dentro como papel, a viseira ornamentada se desfez com um clangor oco. Ele fez uma pausa, examinando o elmo despedaçado sob sua mão. Sem sangue. Sem gritos. Sem último suspiro. Apenas silêncio. Igual aos outros, murmurou Arthur, erguendo-se em toda a sua altura. Cartuchos vazios. Sem sangue nenhum. Seus olhos se ergueram lentamente, brilhando levemente em um tom violeta enquanto ele se virava para as portas maciças à sua frente. O salão atrás dele era um cemitério de aço quebrado e pedra carbonizada. Armaduras arruinadas jaziam espalhadas pelo chão, cavaleiros retorcidos e esmagados, magos partidos ao meio, vestes fumegantes e os cavaleiros, todos eles, completamente sem vida. Nenhum cheiro de morte. Nenhum calor de sangue. Apenas os restos frios de uma vida artificial. Ele voltou-se em direção à porta. Seus passos eram silenciosos, mas seus sentidos gritavam. Um pulso. Fraca, mas imensa como a pressão profunda antes de uma tempestade oceânica. Arthur estreitou os olhos. Ele podia sentir isso agora. Mana forte e ancestral densa, vazando pelas frestas do grande portão. Seja lá o que estiver atrás desta porta, ele sussurrou, com a voz carregada de expectativa, o mana de Kami não é nada comparado a isso. Este deve ser o chefe. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.